Oi gente, tudo bem com vocês? Se vocês assistiram o último vídeo do canal, vocês puderam perceber que eu estou falando de leitura de uma forma diferente agora. Porque eu acredito que muito mais do que ler livros, a gente pode aprender com os personagens, a gente pode aprender com a história e podemos realmente transformar as nossas vidas, independente do gênero da leitura. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu falei um pouco sobre os meus aprendizados durante a leitura da Vida Invisível da Ed La Rue, que foi um livro que me marcou muito no ano passado e que me fez refletir sobre como eu aproveito a minha vida. Então, eu vou deixar linkado aqui para vocês, caso vocês tenham interesse. E continuando sobre as reflexões que eu tive com as minhas leituras, no final do ano passado, que no caso foi ontem, eu finalizei 2 livros incríveis e que me fizeram refletir sobre como eu me comunico. Porque com as redes sociais, né, e com o aumento da globalização, a gente se comunica com pessoas de diferentes culturas, com pessoas que agem de maneiras diferentes do que nós agimos. Então é muito importante a gente saber se comunicar e saber se expressar nesse mundo globalizado. Ainda mais com as redes sociais, né? Porque é muito fácil a gente ser mal entendido e isso pode gerar muita confusão. Então, até para mim, que eu estou gravando vídeos, né, sobre livro, eu às vezes fico meio receosa de dizer alguma coisa porque eu posso não me expressar tão bem quanto eu acho, eu posso não expressar a minha opinião de uma forma assim clara e você que está aí me assistindo pode entender de uma forma diferente do que eu quis dizer. E isso gera um desentendimento, né, comunicativo mesmo, e isso é normal no nosso processo de comunicação. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. O primeiro livro que eu li, que começou, né, que startou essa reflexão foi Falando com Estranhos, do Malcolm Gladwell. E ele, como o título já diz, faz alguns levantamentos e análises de situações onde pessoas foram mal interpretadas e que essas situações poderiam ter sido evitadas caso a comunicação fosse mais clara. E o segundo livro, que eu estava lendo, inclusive, ao mesmo tempo de Falando com Estranhos, foi Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé, e que eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura ao mesmo tempo, porque me fez refletir ao longo da história de como a comunicação afeta diferentes povos. Então vamos começar. O Malcolm, de Falando com Estranhos, ele faz alguns levantamentos, algumas hipóteses de como a comunicação é importante para a nossa evolução. Então, como seres humanos, a gente tem o pressuposto da verdade, que é um pressuposto que é muito importante para a nossa vida em sociedade. Por quê? Porque ele fala que nós temos a tendência a acreditar que o outro está sempre dizendo a verdade. E por que isso é importante para uma vida em sociedade? Porque se a gente vivesse desconfiando das outras pessoas, a gente não teria criado uma sociedade do jeito que a gente tem hoje. Porque seria muito mais difícil a gente interagir, seria muito mais difícil a gente fazer trocas e comercialização com pessoas que a gente não confia. Então, confiança é um ponto importante da comunicação. Além disso, a nossa cultura ela influencia muito nas nossas expressões faciais, nos nossos gestos e nos nossos comportamentos. Vocês estão vendo eu aqui falando com vocês e eu estou movimentando as minhas mãos. Eu gosto de ter as mãos livres porque parece que me ajuda a pensar melhor. Então, tem muitas culturas que é notável esse movimento, essa gesticulação, mas em outras não. E gestos, ações, comportamentos também, além da cultura, é algo muito pessoal. E outro ponto que também é importante no livro do Malcolm é o princípio da transparência, que nós acreditamos que o nosso comportamento evidencia o nosso sentimento, mas nem sempre isso é verdade.
E ele fala também que a gente é péssimo em julgar outras pessoas, porque a gente se baseia na coerência. Então, o que isso quer dizer? Que se uma pessoa, ela fala pausadamente, ela age com tranquilidade, a gente tem aquela ideia de que ela está dizendo a verdade, mas nem sempre isso é uma afirmação correta. E ele analisa casos que pessoas foram condenadas por crimes que elas não cometeram simplesmente pelo fato delas agirem de forma incoerente. Ou seja, elas não falavam de forma tranquila. Então, como você espera que uma pessoa que está sendo acusada por um crime que não cometeu haja? E aí são pontos como esse que ele levanta no livro, então achei uma leitura bem interessante. E aí uma das últimas frases que eu marquei, que ficou comigo e que me fez relacionar com esse livro é a seguinte frase: por não sabermos como falar com estranhos, o que fazemos quando as coisas dão errado? A gente culpa o estranho. E por que eu relacionei com essa história? A Maryse Condé, ela fala sobre a Tituba, que foi uma mulher negra acusada, junto com outras mulheres, de bruxaria durante o julgamento de Salem. Como eu fiz a relação desses dois livros? Como eu já falei para vocês, pessoas diferentes agem de formas diferentes, culturas diferentes têm comportamentos diferentes, têm expressões diferentes, têm diferentes formas de interação social, têm diferentes formas de ser, de agir, que é característica de determinada cultura. Então, pela Tituba ser uma negra escravizada, que foi inserida em uma cultura totalmente diferente da dela, ela era a diferente. E ela era tratada de forma diferente. Então, o que nós fazemos quando temos medo de algo que é diferente? Porque isso também é inerente do ser humano. A gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo do que a gente não conhece. E como nós geralmente agimos diante do medo? Com violência, que foi o que essas mulheres sofreram durante o julgamento de Salem. Bom, eu falei, não sei se ficou claro, mas o ponto onde eu quero chegar é que nem sempre nós conseguimos ser tão claros na nossa comunicação, porque a comunicação é um conjunto. A gente fala, a gente pensa, a gente age. Então, a gente não pode analisar cada coisa separadamente. E é isso que eu queria que vocês refletissem. A gente não pode julgar pontualmente. A gente não pode julgar pontualmente. A gente tem que sempre levar em consideração o contexto da pessoa, do lugar, do que ela está sentindo, do que ela está passando. Então, principalmente, como eu disse, com as redes sociais hoje é muito fácil a gente achar que certas situações aconteceram de uma forma, mas o buraco pode ser muito mais fundo, sabe? E é isso, gente. Como vocês se comunicam. E é importante a gente trabalhar a nossa comunicação, é importante a gente não julgar o outro sem realmente saber e, acima de tudo, a gente ter empatia. E é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Obrigada por assistir mais um vídeo do canal. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês estão gostando desse novo formato de vídeo. Se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica, podem deixar nos comentários aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E a pergunta que eu faço para vocês agora é: como vocês se comunicam? O que vocês acham da comunicação de vocês? Porque eu, às vezes, sofro muito em expressar em palavras o que eu penso e o que eu sinto. E fazer vídeos aqui pro canal tem me ajudado muito com isso. E é por isso que eu tenho continuado gravando sobre
as minhas leituras, porque eu percebi que realmente me ajuda a me expressar. E obrigada, gente. Até o próximo vídeo.